Diga assim: vida maravilhosa é a minha. Diga: vida abençoada é a minha. Que sei aonde eu estou e sei para onde eu estou indo. Sei nas mãos de quem a minha vida está. E sei o futuro poderoso, glorioso, de bênção, de prosperidade que Deus tem para mim. Porque eu bem sei os pensamentos que pensa a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga: Deus vai dar o fim que eu espero. Diga: vida maravilhosa. Diga: é a minha. Bom dia, pessoal. Todos bem? Deixa eu atualizar algumas coisas com vocês da agenda da semana, para que vocês não se esqueçam, tá? Lembrando que o projeto Casa Firme vem para segunda-feira. Por quê, bispo? Por conta do especial de Natal. Então, a quarta-feira do projeto Casa Firme, ela vai acontecer amanhã, segunda-feira. Então, não será quarta. E dia 24, o especial de Natal, que é nosso culto de ação de graça, de louvor, adoração a Deus, gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, realizado. Então, quarta-feira, ou dia 24 está dando quarta para quinta, né? É isso. Então, quarta é o nosso especial de Natal. Convide sua família, traga sua família para estar nesse momento especial, em ação de graça ao Senhor, celebrando, cultuando. Na outra segunda-feira também o projeto Casa Firme vai acontecer na segunda. Na outra semana, né? Vai acontecer na segunda. Porque já na quarta é a nossa vigília do Ano Novo. A vigília do Ano Novo, às 20h30, nós daremos início a essa vigília de virada, esse culto tão especial, também onde nós oramos, louvamos, adoramos, participamos da última Santa Ceia do ano, recebemos a palavra profética para o novo ano, e você sabe o quanto isso é especial e é um diferencial, uma forma de começar o ano de forma muito especial. Quando o ano nasce, nós estamos joelhos dobrados, curvados diante do Senhor, louvando, adorando Ele, consagrando o nosso ano. Então, não se esqueça, tá? E domingo que vem também o último batismo do ano. O último batismo, você tem a oportunidade de não virar o ano sem essa decisão importantíssima, né, que é outro grande diferencial na vida de uma pessoa. Então, se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, e domingo que vem você tem a oportunidade de não virar o ano sem essa aliança com o Senhor. Amém, gente? Leia aqui, 1, 2, 3 e... Temor é bênção. Nós vamos falar sobre isso hoje. Tem vários pontos aí para a gente abordar, trazer. Deuteronômio 30, 11 diz assim: o que hoje estou lhe ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Quer dizer, Deus não vai pedir nada a nós que nós não tenhamos condições de fazer.
Aquilo que às vezes a gente fala, isso é difícil demais, você precisa, antes de dizer que algo é difícil demais, você precisa aprender a dizer que eu tenho graça para fazer. Diga comigo, eu tenho graça. Você tem graça para fazer. Você tem o Espírito Santo para fazer. Então, antes de dizer é difícil demais, mude, troque por eu tenho graça. Eu posso fazer. Eu tenho graça para fazer. Eu tenho o Espírito Santo que me capacita a fazer. Deuteronômio 30:15 diz: veja que hoje ponho diante de vocês, diga comigo, vida e prosperidade, ou morte e destruição. A sequência diz no versículo 19: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Diga comigo, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Quer dizer, que é sempre aquela frase, né, que geralmente a gente não gosta de ouvir essa colocação, mas não tem jeito de fugir dela, né, gente? Não tem. Agora escolham. Agora escolham. É uma escolha? É uma escolha. Talvez muitos diriam assim, não, eu não vou escolher uma maldição. Não, diretamente a gente não escolhe, a gente faz de forma indireta. É de forma indireta, porque tem escolhas que nós fazemos que é uma verdadeira maldição. É o caminho da desgraça. Por exemplo, se nós pensarmos assim, o que é prioridade na sua vida? O que é prioridade? Às vezes a gente estabelece uma prioridade, uma ordem de prioridade errada. Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho. Não, hoje a circunstância está exigindo isso de mim. Não. O que eu coloco em primeiro lugar é uma prioridade, vai definir. O que eu estou plantando são as minhas prioridades. Vai ter um retorno. Então, tem escolhas que nós fazemos. Nós não vamos falar assim, não, Deus está colocando diante de mim a bênção, a maldição, eu olhei para a maldição e eu quero a maldição. Não, ninguém vai fazer isso, a não ser que esteja num estado de desequilíbrio total. Mas, indiretamente, nós fazemos uma escolha. Então, o Senhor chega diante de Israel e diz assim, olha, eu estou invocando os céus e a terra contra vocês, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, o céu e a terra é testemunha, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que ame o Senhor, diga comigo, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Agora vamos lá, 1, 2, 3 e pois o Senhor é a sua vida. Oh meu Deus. Não, nós não podemos ser só de boca. Ah, eu amo a Deus. Não, Deus sabe que eu amo. Não, boca não, esquece isso. A Bíblia diz que fé sem obras ela é morta, gente. A nossa fé é comprovada pelas nossas obras, assim como o nosso amor é comprovado pelas obras. O quanto eu amo. Apeguem-se firmemente a Ele. Ame o Senhor, o seu Deus. Diga comigo, ame o Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz. Tem uma voz. Ele está falando. Ele fala o tempo todo. A Bíblia diz que ainda que você não esteja ouvindo, Ele está falando. O tempo todo Ele está falando. Também sabemos que no mundo há muitas vozes.
Precisamos discernir que voz nós vamos ouvir. Precisamos parar e discernir qual é a voz que nós vamos ouvir. Porque ouça a sua voz. Tenha discernimento do que é a voz do Senhor ou o que não é. Pois Ele é a sua vida. Ou apegue-se firmemente a Ele, pois Ele é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mateus, Jesus disse assim, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, diga comigo, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Nós estamos entre lobos. Agora, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Significa, prudentes como a serpente. Significa ter sabedoria, agir com discernimento, não ser ingênuo e descuidado, saber quando falar, como agir e quando se calar. Evitar armadilhas e perigos desnecessários. Estou dando clareza, aqui é um acréscimo meu, tá? É um adendo para você. Por quê? Prudente como a serpente. Espera aí, ela tem uma astúcia, ela tem uma inteligência. Olha o que meu pai estava me contando. Olha que coisa interessante, Meu pai mora numa chácara, num rancho, e tinha um frango que ele estava tratando, porque o frango estava doente, certo? E ele pega e coloca esse frango num galinheiro fechado de madeira e elevado do chão. Quem já foi da roça aqui? Então imagine um galinheiro dessa altura do chão, aqui a parte de cima coberta de telha. E ele colocou o frango ali para poder, porque o frango estava doente. Deu medicamento para o frango, colocou o frango ali. Aí o meu pai levanta e vai lá para ver o frango e dá trato para o frango. Quando ele abre a porta, ele dá de cara com a sucuri e o frango já estava na barriga dela. Ele falou assim, filho do céu, esse trem é um trem inteligente demais. Porque eu fiquei procurando, filho, o lugar é fechado de madeira, não tem greta, não tem brecha. Aí meu pai só encontrou uma explicação. Primeiro, meu pai falou assim, como é que ela sabia que esse frango estava lá dentro? Porque o puleiro, como é que eu falei? O galinheiro é dessa altura. Como é que ela sabia que esse frango estava lá? Aí ela, para subir, então ela fez uma escalada. Ela subiu, agora como é que lá no lugar, como é que ela chegou? Porque só tem um lugar, sabe, telhãozinho? Então o telhão faz essa ondulação, não faz? Ela só tem uma explicação para ela ter entrado lá. Ela entrou em uma desses vãos em cima no telhado. Só que o telhado está mais alto do que minha mão aqui, Então primeiro ela veio, ela viu, certamente sentiu o cheiro, percebeu que ele estava ali, aí ela fez uma escalada para entrar por lá, que ela tem, ele diz que ela tinha aproximadamente 3 metros. Ela fez uma escalada, entrou, engoliu.
Ele falou: olha a astúcia desse bicho. Olha a inteligência dele. Eu tenho duas coisas aqui para falar. Uma boa e uma ruim. A boa é que a Bíblia ensina a ser astuto. Ou, como diz essa tradução, prudente. Como ela. Certo? E essa não faz parte, não. Só estou dando um acréscimo para vigilância. Só um acréscimo. Diga comigo: aquele que habita no abrigo, no esconderijo, no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse está protegido. Só tem um lugar. Por que meu pai guardou esse frango lá? Porque ele estava doente, ele é vulnerável. Só que ela entrou e pegou ele lá dentro. O que o senhor quer dizer com isso? Só tem um lugar seguro. No lugar secreto do Altíssimo. Às vezes a gente acha que a gente está seguro. Só tem um lugar seguro, o lugar secreto do Altíssimo. Eu falo para vocês, porque eu lido com isso o tempo todo e eu sei como acontece. E eu tenho um documentário que eu assisti uma vez, e eu falo isso porque justamente naquele tempo que eu estava naquele documentário, assistindo aquele documentário, eu peguei um caso espiritual semelhante. No documentário eles começaram a filmar uma sucuri, que ela estava onde o gado vinha beber água. E o gado sempre vinha beber água, tinha um horário, tinha um lugar certinho. Eles começaram a filmar e passaram 3 dias mostrando que ela tinha escolhido um. Ela tinha escolhido um. E ela esperou 3 dias, vinha, ela não pegou ninguém. Vinha, ela não pegou ninguém. Ela já tinha marcado um. E depois de 3 dias, quando esse, que era um mais novo, um garrote, veio, aí ela deu o bote. Porque ela estava esperando ele há 3 dias ali. Jesus, né? O que serve para nós? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando, rugindo, como leão, buscando a quem possa devorar. E cabe a nós não dar essa margem. Cabe a nós. Aí volta aqui. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, diga comigo, sejam prudentes como as serpentes. E simples, se eu mudar essa coisa, fala, é uma astúcia, mas uma astúcia que não é para o mal. E simples como a pomba. Então, significa ter sabedoria, agir com discernimento, não ser ingênuo ou descuidado, saber quando falar, quando agir ou quando se calar, evitar armadilhas e perigos desnecessários. A serpente na Bíblia é usada aqui como símbolo de astúcia, percepção e não de maldade. Discernimento, percepção. Simples como a pomba significa, diga comigo, ter pureza de coração, agir com sinceridade, não usar de engano, malícia ou violência, manter um caráter limpo, íntegro e pacífico. Quer dizer, a pomba representa pureza, paz e inocência. Jesus não quer crentes espertos sem caráter. Diga comigo, Jesus não quer crentes espertos sem caráter. Ou nem crentes bem intencionados, mas ingênuos. Porque tem um monte de ingênuo.
Eu estou bem intencionado, mas eu tenho que ter uma certa percepção, discernimento, malícia das coisas. Ele quer discípulos que sejam, diga comigo, sábios, sem perder a santidade. Diga, cuidadosos, sem perder o amor. Está entendendo ou não? Como é cuidadoso sem perder o amor? Porque de vez em quando vem uma situação e fala assim, estou de saco cheio de gente, não vou fazer, não quero saber mais de gente, não vou ajudar mais ninguém. Não é porque alguns nos decepcionaram que nós vamos fechar o coração para todos. É verdade ou não é? Sim ou não? Não vou confiar mais em ninguém, acabou, não quero mais, não adianta nem encostar. E o diabo trabalha para isso, hein? O diabo trabalha para isso. Firmes, diga comigo, firmes, sem perder a mansidão. Somos firmes, mas mansos, equilibrados. E o firme sabe falar não, né? Pode. Não. Por quê? Porque não. Não é bom nem para mim, nem para você. Isso não vai ser bom para nós. Pode? Não posso. Por quê? Porque não posso. Está tudo certo, não posso. Sejam prudentes nas palavras, mas verdadeiro. Sejam cuidadosos nas decisões, mas honesto. Viva com sabedoria, sem perder a fé e a pureza. Ficou claro? Sim ou não? Porque senão eu vou ser astuto igual a serpente, vou começar a picar todo mundo antes de ser picado. Não é assim? Sim ou não? Eu vou começar a picar todo mundo agora, sem ser picado. Leia aqui, por favor. Temor é bênção. Por que nós fazemos algumas coisas ou deixamos de fazer? Por temor. Vamos àquela pergunta, só para a gente ficar claro aqui. Temor é medo, gente? Sim ou não? É o quê? Amor reverencial. Nós não fazemos as coisas porque nós temos medo, ou deixamos de fazer porque nós temos medo. Nós fazemos por amor. Temor reverencial. E a gente aprende, quando a gente aprende sobre isso, isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Por que nós precisamos pensar muito bem, como o Senhor diz, né? Escolha para que você e os seus filhos vivam e prolonguem, tenham vida e etc. Porque todas as escolhas que nós fazemos, elas não param só em nós. Todas as escolhas que nós fazemos, nós precisamos fazer escolhas, porque as escolhas que nós estamos fazendo vai refletir sobre a geração, a descendência. Então, nós sempre aprendemos uma coisa, nós temos o livre-arbítrio, liberdade para escolher, mas não tem como fugir da consequência. A vida é minha, eu faço o que eu quero, é verdade. Todo mundo tem a liberdade para fazer o que quer, escolher o que quer fazer, o que não quer fazer as escolhas, mas ninguém está livre das consequências dessa escolha. Por isso que nós precisamos ser assertivos. Êxodo diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-no viver. Todavia as parteiras, diga comigo, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos.
Quer dizer, essas parteiras olharam para aquilo e falaram: isso aqui está errado. Nós não vamos matar esses meninos. Nós vamos temer a Deus. E qual é o ponto aqui? Esse rei tinha autoridade para matá-las. Ele tinha autoridade para decidir a vida delas. Só que o temor delas a Deus foi maior do que o medo das consequências do rei. Nós estamos falando do quê, gente? Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Diga comigo, já vou pular para o versículo. Aliás, não vou pular, está na sequência. Diga assim, Deus foi bondoso com as parteiras. Diga, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Diga, e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, presta atenção, essas mulheres, elas decidiram: a quem eu vou temer? A Deus ou o rei? A quem eu vou obedecer? A Deus ou o rei? Elas escolheram temer a Deus. E aí, o que acontece com a história dessas mulheres? Essas mulheres foram altamente recompensadas por Deus. Essas mulheres foram abençoadas com as suas próprias famílias. Essas mulheres tiveram famílias abençoadas. Essas mulheres fizeram parte de um propósito maior. Essas mulheres se tornaram instrumento para os propósitos de Deus e o crescimento do povo de Deus. E o texto fala isso. A leitura que nós fizemos fala isso. Bispo, o que isso tem a ver comigo? Porque os faraós estão gritando hoje. Os reis deste século estão gritando: ou você faz do meu jeito, ou você se submete, ou você vai sofrer as consequências. A quem vamos temer? Porque todos os dias tem desafios para nós. Olha, se você não fizer, você vai ser mandado embora. Olha, se você não fizer, você vai sofrer as consequências. Espera aí. Está contra princípios? Valores? Contra a palavra? A quem eu vou temer? Às vezes a gente quer dar aquela explicação assim, né? Contar aquelas histórias. Não, Deus sabe que eu só cedi porque Deus sabe que eu estava sob pressão, que eu ia sofrer as consequências. Não, Deus não sabe. Muitas vezes Deus colocou uma situação para ver o que vai sair de nós. Quando Daniel foi pressionado no meio de toda a nação, se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, ele não se prostrou. Ele não cedeu. Quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, também não se renderam. Moisés tomou a decisão, ele preferiu obedecer a Deus do que viver a glória do palácio por um breve momento. Então, Faraó representa Satanás, gente. O Egito representa o mundo. Direto nós temos essas pressões: ou obedece ou você morre, ou você vai sofrer as consequências. E Deus está observando. Por que Deus permitiu isso? Deus quer ver o que vai sair de nós. A quem tememos? Tememos o Senhor ou tememos pessoas? Vamos ser coniventes com aquilo que nós não devemos ser? Ou vamos manter o nosso temor ao Senhor? Vamos contar as nossas histórias, né? Eu corro o risco, eu estou correndo o risco de perder, estou correndo o risco de sofrer um prejuízo, ou vou ficar com o que a palavra me ensina? Isso é temor. Porque às vezes quando a gente pensa assim em temor,
Que tipo de temor? Primeira coisa, quando fala temor, as pessoas falam assim, medo de Deus. Não, não é medo. O temor é um amor reverencial que nos leva a fazer por amor, a não fazer por amor, a obedecer por amor, porque eu sei que tem a recompensa, e hoje eu vou mostrar para você, antes de terminar isso aqui, eu fiz uma seleção de referências bíblicas para te ensinar o quanto vale a pena você temer ao Senhor. Tiago 4 diz assim, repita comigo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mateus 10:32 diz assim, repita comigo em voz alta, diga, todo o que me confessar diante dos homens, diga, também o confessarei diante de meu Pai. Romanos 8:31 diz, diga comigo em voz alta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está do teu lado, que vai adiantar alguém estar contra você? Diga, eu e Deus somos a maioria. Quem honra a Deus será honrado por Deus aqui na eternidade. Quem honra a Deus será honrado por Ele. Êxodo 16:4a. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco, como a semente de coentro. Diga comigo. E tinha gosto de bolo de mel. Esse é o primeiro paladar do maná. O maná era o pão do céu, que naquela jornada do deserto, Deus, para sustentar 2 milhões de pessoas no deserto, fazia descer do céu esse alimento maravilhoso que chamava maná. Era doce, era celestial, era inesquecível, era o pão, chamado também o pão dos anjos. Diga comigo, o pão dos anjos. Carregava o sabor de novidade de Deus, era um milagre fresco, a provisão sobrenatural, logo após a saída do Egito. Então, a leitura que você fez comigo mostra o paladar deles. Era como um pão de mel, era como um bolo de mel. O paladar espiritual deles estava sensível. Era percebido como doce, gostoso, um presente celestial. Só que 2 anos depois, o paladar mudou. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizia: ah, se tivesse carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, e também das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora, diga comigo, perdemos o apetite. Nunca vemos nada. Diga comigo, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro, tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socava num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Opa, mudou o sabor. Será que literalmente mudou o sabor? Ou a insatisfação e a ingratidão é que fez que o sabor mudasse? Diga comigo, insatisfação, ingratidão. Então, a Bíblia não é clara sobre isso, porque a insatisfação e a ingratidão mudam o sabor das coisas. Mas a murmuração também faz com que as coisas mudem. A reclamação, a murmuração faz com que as coisas mudem.
Era um alimento maravilhoso, rico, nutritivo. Era a bênção de Deus. Diga comigo, o maná era um milagre. É um milagre que Deus mandava todo dia. Tinha nem que sair do acampamento. Deus fazia chegar a eles. Extremamente abençoados. Agora, chegou um ponto que o maná perdeu o paladar de mel. Já não era doce como mel. Já mudou o sabor, já estava com sabor de pão com azeite. Mas já não tinha mais a doçura do mel. Já não tinha mais aquela coisa gostosa, adocicada. Que os primeiros era comemoração pura. Qual é o problema disso, gente? Agora eles começam a lembrar. Você viu comigo, né? Só lembravam dos peixes, dos pepinos, das melancias, da cebola, dos alhos. Apagaram completamente a memória do chicote e dos tijolos que tinha que amassar na olaria, das porradas que tomava, da humilhação que passava, da vida amarga, porque o texto diz que os egípcios fizeram amargar a vida do povo hebreu. Estava com a vida amarga. Diga comigo, vida amarga. Então eles lembravam do pepino, lembravam do coisa, mas esquecia da chicotada. Lembraram do pepino, da cebola, da melancia, do melão. Lembraram, mas esqueceram de o quanto gemiam nas olarias, maçando barro e fazendo tijolo. Então, hoje é exatamente igual, gente. Se você não tiver cuidado, muitas vezes nós sentimos saudades do tempo que nós tínhamos liberdade para fazer qualquer coisa sem santidade, né? Eu posso, daquele namoro que nos destruía, mas era gostoso, daquela balada que nos deixava vazio no dia seguinte, mas era animada, daquele emprego que nos humilhava, mas pelo menos tinha o salário que entrava na conta, daquelas amizades que nos puxava para baixo, mas nunca ficávamos sozinhos, daquela vida sem compromisso com a igreja, sem honrar o Senhor, com as primícias, com os rendimentos, sem jejuar, sem orar na madrugada, era mais fácil. Mas nos esquecemos da dor, da angústia, da humilhação, da tristeza, da vergonha. Sim ou não? Sim. Daquela vida sem compromisso. Lembramos o sabor do pepino e nos esquecemos do sangue de boca, o sabor de sangue na boca. Às vezes tem gente que diz assim, eu era feliz e não sabia. Mas a palavra é outra, era escravos e não percebia. Era feliz e não sabia ou era escravo e não percebia? Tanto que essa escravidão, esse gemer, o fizeram tomar uma decisão. Mas qual é o ponto que nós precisamos? Hoje, diga comigo, o maná é Jesus. A gratidão, ela te mantém livre. A ingratidão te leva para a escravidão. A gratidão, elas nos mantém pessoas livres, abençoadas, cuidadas por Deus, num processo de crescimento, de multiplicação. A ingratidão nos leva de volta para a escravidão. E onde nós precisamos ter cuidado? A gente pode se acostumar com a boa vida, com o cuidado de Deus, com a proteção de Deus, com a provisão, com a bênção do Senhor, e a gente se tornar insatisfeito. É aquela pergunta que eu faço. Vamos lá. Vamos olhar um pouquinho para a nossa realidade hoje. Estamos falando de gratidão, não está... Não o bispo, eu estou conforme. Não tem nada a ver com conformismo. Gratidão. Talvez muitos são jovens demais para lembrar de algumas coisas, mas todo mundo teve suas experiências.
Outro dia eu fiz uma pergunta aqui. Quem já teve aquela experiência um pouco desagradável de você, muitas vezes, mexer na sua casa inteira, quase vasculhar a casa inteira para achar uma moeda perdida, uma nota perdida, ou uma coisa de valor que você possa vender para poder suprir as necessidades básicas, fazer uma compra, comprar um pãozinho francês, escafunchar para poder comprar, ir lá no açougue e dizer assim: dá 300 gramas de carne, dá 200 gramas de carne, meio quilinho. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem já acabou a gasolina do carro na rua? Levanta a mão. Quem já colocou de 10ão, 15ão, 20ão? Para comprar uma peça de roupa dava o que fazer. É verdade ou não é? Quem já foi no mercado com a calculadora para ficar lá? E aí você tira do carrinho, porque não vai dar. Quem já fez, por favor? Aí a gente chega numa fase tão maravilhosa. Para no posto de gasolina. Completa, senhor, completa. Fala até grosso, né? Hã? Aditivada. Então, uns caras aqui dentro que colocam pódio. Pódio é 7, né? 8. Quanto a pódio? Aí, tá vendo? A maioria nem sabe. Precisa orar. A gente precisa abastecer com pódio. Não é? É porque tem uns carrinhos que só aceita pódio, tá, gente? Aí hoje você vai no mercado. Hoje é escolha, né, gente? Hoje é escolha. Você não compra um monte de questão por questão de saúde. Um monte de coisa por questão de dieta mesmo. É verdade ou não é? Sim ou não? Nós somos do tempo, gente, que falar que você comeu arroz e ovo era humilhação pura. Sim ou não? Hoje o povo está comendo por opção. Dieta. O que você come? Arroz e ovo. Nós somos do tempo que comer arroz e frango era humilhação. Ainda a pessoa te contava chorando. Eu só tinha arroz e frango para comer. É ou não é? Hoje tem gente que come arroz e frango todo dia. Por escolha. Dieta. É verdade ou não é? Hã? Não entendi. Pé de frango por causa do colágeno? Então. Aí, gente, hoje a gente come o que quer, veste o que quer, anda no carro que quer, e de vez em quando bate uma insatisfação. Bate ou não bate? Sim ou não? Deus manda todo mês, abençoa, ao invés da gente dizer, louvado seja o Senhor, te dou graça, Senhor. Aliás, Senhor, jamais imaginei chegar até aqui. Louvado seja o Senhor. Quero te honrar cada vez mais, porque eu sei que de onde veio esse tem muito mais. O Senhor tem muito mais para a minha vida. Mas tem gente que corre o risco de falar assim, estou cansado desse maná maldito. Entra um bando de estrangeiro no meio deles. Os homens lhe disseram, aliás, deixa eu voltar aqui. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. E nos lembramos dos peixes, quer dizer, se lembrou de tudo isso, mas não esqueceu fácil da chibatada. Esqueceu fácil da humilhação. Esqueceu fácil
da olaria. O que Deus quer dizer com isso? Que a insatisfação, gente, muda o sabor, o paladar. A ingratidão não tem mais aquele gostinho maravilhoso de milagre, de providência. E não é isso que nos faz ir para um nível superior. Não é isso que nos faz viver coisas maiores. Porque nós deveríamos estar agradecendo. Cuidado com as pessoas que estão ao redor reclamando, falando que não deve. Porque de vez em quando tem os estrangeiros ao nosso redor e tem gente contando vantagem de coisas que não são reais. Que às vezes quando você escuta a história de alguém, você compra como verdade, você não sabe da realidade da vida daquela pessoa e você não sabe quantos estão com a casinha na areia. É verdade ou não é? Só que aquilo faz você olhar e falar assim, não entendo por que olha a vida do outro, olha a vida do ímpio, olha a vida daquele que não tem Deus, não serve ao Senhor, olha que vida maravilhosa. Será? E por quanto tempo? Diga assim, vida maravilhosa é a minha. Diga, vida abençoada é a minha. Que sei aonde eu estou e sei para onde eu estou indo. Sei nas mãos de quem a minha vida está. E sei o futuro poderoso, glorioso, de bênção, de prosperidade que Deus tem para mim. Porque eu bem sei os pensamentos que pensa a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga, Deus vai dar o fim que eu espero. Diga, vida maravilhosa. Diga, é a minha. A sua vida. Com o espírito certo, com a visão certa, com a gratidão, nós vamos para um nível superior. Boa parte de nós já chegamos aonde não imaginávamos ter chegado, gente. Já estamos vivendo coisas que não imaginávamos ter vivido. Boa parte de nós já estamos muito à frente dos nossos pais. Sim ou não? E se eu quero mais, eu vou dar mais a Deus, vou me aproximar mais, vou entrar cada vez mais no propósito. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho, diga comigo, cordão vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Quer dizer, eu estou livre, nós estamos livres. Se você não trouxer os seus, nós estamos livres. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. O que acontece aqui? É aquela passagem dos espias que entram em Jericó e são acolhidos por Raabe. O lindo é ver que Raabe era uma mulher de um futuro condenado. Raabe é aquela mulher que ela ia terminar os seus dias, ou ia morrer de uma enfermidade, porque ela era prostituta, ela ia morrer de enfermidade, ou ela não tinha futuro. É aquele tipo de pessoa sem futuro. Mas Raabe, ela acreditou no Deus de Israel, ela temeu ao Deus de Israel. O rei foi lá porque ouviu que ela havia acolhido os espias e mandou ela colocar para fora os espias. E a verdade é que Raabe temeu ao Deus de Israel, e por ela ter temido ao Deus de Israel mais do que ao rei de Jericó, e ter feito a escolha certa, ela amarrou uma fitinha vermelha na porta da casa dela, como representando o sangue do cordeiro, porque é uma aliança que eles fizeram. Olha, quando nós passar, que tem uma fita vermelha, eles vão saber que essa fita é a sua casa, e não vão tocar em ninguém da sua casa, que era como no Egito, o sangue passado nos umbrais, ela tinha a marca do sangue de Jesus,
na porta da casa dela. Quando eles invadiram Jericó, houve um derramamento de sangue absurdo em Jericó. A muralha caiu, desmoronou, famílias foram destruídas. Mas a casa de Raabe, a família de Raabe, nenhum pereceu por conta, diga comigo, do temor ao Senhor. O temor do Senhor trouxe proteção. Então, olha que coisa incrível. Aquela que não tinha futuro, aquela que era a vergonha da família, aquela que era a razão da vergonha dos familiares, dos pais, aquela mulher creu no Senhor. Aquela mulher tomou uma decisão, aquela mulher temeu ao Senhor. E pelo seu temor, por causa dela, toda a sua casa, toda a sua família foi salva. Todos os seus foram salvos. Do que o senhor está falando? Estou falando dessas histórias maravilhosas de pessoas, porque tudo começa numa família com um. Tudo começa numa família com quem? Com um. Tem um, que é aquele que foi visto pela família como o desprezível, a vergonha da família, a ovelha negra da família. Mas quando essa pessoa toma uma decisão, ela crê no Senhor, ela entrega a sua vida ao Senhor, aquele um que era a vergonha da família se torna também o instrumento para a salvação de toda a família, o motivo de honra para toda a família. Raabe, Jericó inteiro pereceu, mas Raabe, que foi a única que temeu ao Senhor, toda a família dela foi salva. Todos os seus foram salvos. E essa mulher que não tinha futuro, essa mulher casou-se com um príncipe judeu. Essa mulher se tornou parte da genealogia do Senhor. Essa mulher foi altamente recompensada. Essa mulher, por temer, diga comigo, temor é o quê? É bênção. Ela foi abençoada, sua casa foi abençoada, ela não tinha futuro, teve um futuro glorioso, poderoso, porque temeu ao Senhor. E temer ao Senhor nos leva a tomar decisões, a fazer ou não fazer, a renunciar, a obedecer, a correr riscos pela fé. Diz assim, Jeremias 5, acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque eu que fiz da areia um limite para o mar. Diga comigo, um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. Diga comigo, um decreto que ele não pode ultrapassar. Presta atenção nessa leitura que ela fala demais. Podem bramir, mas não pode ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, tememos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no seu tempo certo, ou no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado, diga comigo, desses bens. O que o profeta Jeremias, ele está falando aqui? Olha que analogia incrível. Não foi Deus que colocou um limite para o mar? Sim ou não? Não foi Ele que diz, olha, daqui você não pode ultrapassar? Tem um limite que eu permito você chegar. Você chega até aqui, daqui você não passa. O que Deus está mostrando com isso? Que tem limites que não podem ser ultrapassados. Tem limites que não podem. Diga comigo, tem limites que não podem ser ultrapassados. Diga comigo, limite é proteção. Por que Deus estabelece limites? Por proteção.
Se ele não dissesse ao mar, você não ultrapassa daqui, o que ia acontecer? O caos. É verdade ou não é? Total. Quando essa mensagem veio, está falando, olha, esse povo tem um coração obstinado e rebelde. Esse povo não tem limite. Aí o versículo 24 diz assim: não dizem no seu íntimo, temamos ao Senhor nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono e primavera no tempo certo e assegura as semanas das colheitas. Quer dizer, eu mando chuva antes e depois do tempo. Eu mando chuva o tempo todo, eu abençoo o tempo todo, mas os pecados que o pecado de vocês tem afastado essas coisas. A falta de vocês tem privado vocês de bens. Está falando para Israel, sabe o que tem privado vocês dessas bênçãos todas? Os pecados de vocês. Porque vocês não têm limites. Vocês estão ultrapassando o limite. Limite é proteção. Limite atrai bênção. Temor é bênção. Nós precisamos de limites. Diga comigo, os nossos filhos precisam de limites. Pessoas precisam de limites. Famílias precisam de limites. Familiares precisam de limites. Todos precisam de limites. Aonde não há limite, há o caos. Aonde não há limites, há uma bagunça. Todos nós, quando Deus estabelece limites, é para o nosso próprio bem. Porque quando nós ultrapassamos limites, é como relacionamentos. Relacionamentos precisam de limites. Nós estabelecemos limites. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos caos, confusão, nós vemos só destruição. Agora, quando nós cremos na palavra, vivemos de acordo com a palavra, dentro dos limites da palavra, ainda que o mundo esteja um caos, a Bíblia deixa claro que a igreja triunfa o tempo todo. O povo de Deus está triunfando o tempo todo. Independente do caos. Independente. É muito simples isso, querido. Olha para a vida da maioria de vocês. A maioria de vocês vive acima da média. A maioria de vocês tem um nível e uma qualidade de vida acima da média. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? A maioria. A maioria de vocês, muitos chegaram à igreja angustiados, vazios, frustrados, muitos destruídos. Hoje estão vivendo uma outra realidade, tem paz, alegria, comunhão, são prósperos, prosperidade é ausência de necessidade. Nenhum de nós estamos onde gostaríamos de estar. Nós temos sonhos se renovam a cada ano. Esse ano nós já avançamos muito. É verdade, não é? Já avançamos muito. Já conquistamos mais territórios. O ano que vem vamos expandir nossos territórios, vamos avançar ainda mais. Agora, nós precisamos entender que quando nós avançamos limites que não devemos avançar, pessoas sem limites acabam sofrendo. Outras destruídas, porque nós precisamos de limites. Diga mais uma vez, limite é proteção. Limite é proteção. E todos nós temos um freio aqui. Opa! Eu lembro quando eu estava no mundo, eu sabia que eu tinha, parece, dentro de mim existia um nível que era tolerado. Eu sabia que se eu ultrapassasse aquele limite, o tratamento ia ser diferente.
E isso que eu estava caminhando sem temor. Agora, quanto mais agora que a gente sabe, nós estamos na comunhão, temos intimidade com Deus, ouvimos o Espírito Santo, está sempre falando conosco, está sempre comunicando conosco, o temor não nos deixa avançar o limite. Nem com Deus, nem com pessoas. É o temor. Não nos deixa ultrapassar o limite. Às vezes, até quando nós somos decepcionados com alguém que vem a natureza, vem o temperamento, você tem um limite. Você não avança o limite. Por quê? Porque eu sei que o que a Bíblia me ensina. Não se trata, às vezes a gente acha que a gente pode tocar em alguém de forma... Não, eu não vou tocar em ninguém, não vou falar, porque antes de magoar alguém, eu posso estar magoando o Espírito Santo. Antes de entristecer alguém com uma conversa, eu posso estar entristecendo o Espírito Santo, e esse prejuízo vai ser meu. Quem está entendendo? Se estivéssemos pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha. Diga comigo, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhe uma cidade. Quer dizer, meu Deus, tem gente que... O texto está se referindo aos patriarcas, homens que Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. Então quer dizer que Deus pode ter vergonha de ser chamado o Deus de alguns? Pode também. Pode. Por quê? Por causa do comportamento. Gente, o que se espera de um cristão? O que se espera? Qual é a postura? Quando a gente fala assim, fulano é cristão, fervoroso, viu? O que se espera dele? Qual o perfil dessa pessoa? Uma pessoa inspiradora, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem limites, uma pessoa que tem autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, uma pessoa honesta, sincera, verdadeira. Sim ou não? Porque a gente sabe olhar e dizer assim, a gente sabe julgar, não sabe? Não sabe olhar e falar, ô crentinho fajuto, sabe ou não sabe? A gente sabe olhar e falar assim, isso não é crente nem aqui nem na China, isso vai na igreja, mas não é. Então, se a gente sabe, nós precisamos trazer isso para nós. O que se espera de nós? Acabei de dar um perfil, eu já fiz isso aqui na igreja. Se eu fizer aqui, te pedir uma característica, cada um vai saber dar. O que se espera de um cristão verdadeiro? Qual a postura que se espera dele? Uma pessoa, acima de tudo, que teme a Deus. Quem teme a Deus não vai ultrapassar limites. Porque sabe que temor é o quê? Eu te provo isso já já. Já já eu te provo isso. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, diga comigo, que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta, dentre os mortos. Lembra quando Deus provou a fé de Abraão? Lembra? Deus pediu a Abraão o que lhe era mais importante, o que lhe era mais caro. E quando Abraão, sem limites, que quem colocou o limite nele foi Deus, porque ele não tinha limite, a fé dele não tinha limite, ele foi oferecer a Deus como Deus pediu. O texto diz que ele temeu a Deus.
Você vê, aquilo poderia gerar uma confusão tão grande. Ele poderia ter tido um problema com a esposa, ele poderia ter tido um problema, ele ia ser julgado, porque o que Deus provou, Deus pediu o filho dele como oferta, pediu como sacrifício. Mas quando ele foi até as últimas e Deus disse, não, o anjo disse, né, não toque no menino, porque agora eu sei que teme a Deus. O temor dele fez com que ele confiasse de tamanha forma que ainda que ele sacrificasse aquele filho, ele seria ressuscitado, que ele não teria uma perda. E o anjo responde, agora sei que temes a Deus. E o temor mostra e atraiu, né, para a vida de Abraão, porque ele diz, por conta dessa sua atitude, eu vou te abençoar, porque você não negou a mim o que lhe era mais caro, mais importante. Diga comigo, temor é o quê? Temor é bênção. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você, o que está escrito aí? Porque não negou seu filho, seu único filho. Sabe, eu já fiz isso algumas vezes. E eu quero te dar motivos e razões para você sair daqui com um nível muito elevado de temor. Eu quero te dar razões e motivos para que o seu nível de temor e reverência a Deus suba de tamanha forma. Eu vou mostrar a você o quanto vale a pena temer a Deus, o quanto você vai atrair para a sua vida bênçãos por temer a Deus, por amar a Deus, um amor reverencial. O quanto você vai atrair para a sua vida. Esse é um presente meu para você. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então se prepare a partir de agora, anote para você meditar e nunca mais esquecer. Salmo 34, versículo 7, diga comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os acampa ao redor de quem? E livra do quê? Qualquer situação. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós os seus santos, diga comigo, pois nada falta aos que o... Meu filho, quem teme a Deus não tem falta de nada, repita isso, quem teme a Deus não tem falta de nada, Deus provê. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, diga comigo, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Diga comigo, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que... A bondade de Deus é grande bondade, é grande generosidade. Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Diga comigo, ele o instruirá no caminho que deve seguir.
O homem que teme ao Senhor não fica perdido. O homem que teme ao Senhor será direcionado aonde deve ir, que caminho deve seguir. Diga comigo: viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Diga: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Viverá em grande prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos. Deus tem segredos com alguns? Tem. Como assim, bispo? Ele revela o que ele vai fazer, não fica oculto. Ele fala o que ele vai fazer, ele mostra o que ele vai fazer. Agora, se eu deixasse aqui, ele instrui no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, já estava de bom tamanho, né? Sim ou não? Que caminho que eu devo seguir, Senhor? Me dê a direção. É esse aqui, meu filho. E você vai viver em grande prosperidade. Fruto do quê? Leia ali 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos ver se é mesmo. Salmo 33, 18. Diga comigo: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O Senhor protege aqueles que o temem. Diga: o Senhor protege aqueles que o temem. Em tempo de fome, meu filho, livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Salmo 133, 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o... Como um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o... Mas o amor leal do Senhor, seu amor eterno, está com os que o... E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Percebe que o que você faz reflete sobre seus filhos? Por que Deus tem, biblicamente, você vê que Deus foi honrando alianças. Uma promessa que ele fez a Abraão, e ele prometeu que a descendência ia viver a promessa, todos os filhos viveram. A promessa que Deus fez a Davi, Deus foi honrando, mesmo depois de morto, Deus estava cumprindo com a sua promessa. Salmo 115, 13. Abençoará os que temem o Senhor, diga comigo, do menor ao maior. Salmo 112. Diga comigo, vai lá, vamos fingir que você é fervoroso. Diga aleluia. Estou te ensinando a falar aleluia, você nunca fala um aleluia. Vamos lá, vamos fingir que você é cheio, né, fervoroso. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor. Quer dizer que temer o Senhor traz felicidade? E tem grande prazer em seus mandamentos. Diga comigo, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Diga: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Diga: não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Diga: o seu coração está seguro. Diga: nada temerá. Diga: no final verá a derrota dos seus adversários. Vale a pena? Meu Deus. Não, será que vale a pena temer a Deus? Será que vale a pena andar no temor? Não, eu não tenho medo de Deus, eu temo, eu amo de forma reverencial, não quero desagradá-lo, quero fazer o que Ele aprova, quero agradá-lo, eu amo o meu Senhor. Você está atraindo isso para a sua vida. Salmo 128, diga comigo, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, diga comigo, será feliz e próspero.
Vai comer do fruto do seu trabalho, não é dos outros não. Não vai ficar mendigando para os outros não. Você vai ter em fartura. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Diga lá, vamos lá bem forte. Diga, assim será abençoado o homem que... Diga, eu creio nisto. Diga, assim será na minha vida. Diga, cada promessa desta vai se cumprir na minha vida. Salmo 145, 19. Diga comigo, ele realiza os desejos daqueles que o... Quais são os seus desejos? Quais são os seus desejos? Ouve-os gritar por socorro e o salva. Provérbios 10, 27. Diga comigo, o temor do Senhor prolonga a vida. Quer dizer, que quando você teme a Deus, você vai ter vida longa, meu filho. Vai morrer cedo não, vai ser igual o peru não. Peru morre tudo na véspera, né? Mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 14, diga comigo, aquele que teme ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Diga comigo, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das... Tem armadilha de morte não, filho. Não cai nela não. Porque o temor do Senhor traz livramento. O temor do Senhor traz proteção. O temor do Senhor traz vida longa. O temor do Senhor traz prosperidade. Provérbios 15, 33. Diga comigo, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, 6. Diga comigo, a casa do justo tem grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. O ímpio não tem paz, nem com grande rendimento. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Olha, o ímpio pode ter, você olha para a vida do ímpio, parece que o ímpio faz besteira, faz um monte de escolha errada, parece que tem vida longa, parece que tem... Mas o texto diz, mas sei muito bem que as coisas serão muito melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos. Agora, Eclesiastes, para finalizar, que se já ouviu de tudo, aqui é a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Salmo 37, para finalizar, 34, 9, para finalizar, diga comigo, temam o Senhor, vocês que são seus santos. Enche o pulmão e diga assim comigo, diga, pois nada falta aos que o temem. Fique em pé, por gentileza. Nada falta aos que o temem. Pega o teu propósito, segura no seu coração, fecha os seus olhos, e aí eu vou fazer essa reflexão com você. Temor é bênção. Tema Ele. Tema a Deus, porque quando você teme a Deus, você vai atrair bênçãos para a sua vida. As parteiras do Egito escolheram temer a Deus e foram abençoadas. Suas famílias foram abençoadas. Raabe contra a ordem do rei de Jericó. Ela temeu a Deus. E ela curou o seu destino, mudou a sua história. Trouxe salvação para toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada por conta dela. Abraão creu até o fim
E a Bíblia diz que foi altamente abençoado por Deus, chamado amigo de Deus. Eu li tanta coisa para você aqui sobre o temor do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você está precisando de qual livramento? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Peça o Espírito Santo que eleve o teu nível de temor a partir de hoje. Que você saia daqui hoje num nível de temor, um temor reverencial que vai atrair tantas bênçãos para a sua vida. Quem teme o Senhor é livre de armadilhas. Quem teme o Senhor é livre de morte. Quem teme o Senhor, grande prosperidade haverá na sua casa, grande riqueza haverá na sua casa. Quem teme o Senhor, os seus filhos serão abençoados. Quem teme o Senhor não vai ter falta de nada, porque Deus vai suprir todas. Quem teme ao Senhor, o Senhor realiza o desejo do seu coração. Será que vale a pena temer ao Senhor? Sai daqui num nível de temor elevado. Que o espírito do temor, que a Bíblia diz que também é um espírito, ele governe a sua vida. Está na hora de você atrair para a tua vida um nível de unção maior. E o temor faz isso. Está na hora de você atrair para a sua vida, porque se nada tem falta àqueles que temem o Senhor, o que está te faltando? Você vai atrair através do temor, porque não vai te faltar nada, e você vai poder dizer: Senhor, o Senhor disse que nada tem falta àqueles que o temem, e eu temo ao Senhor. Diga comigo: temor é amor reverencial. Diga: temor é bênção. Diga: e eu quero essa bênção na minha vida. Fala com o Espírito Santo. Fala com Deus. Fala com Deus, porque Deus tem tanto para fazer na sua vida. Ele tem tanto para derramar sobre a tua vida. Estou te dando razões e motivações para você temê-lo acima de todas as coisas. O temor vai atrair tanta sabedoria para a tua vida. O temor vai atrair tanta bênção para a tua vida. Diga ao Espírito Santo: eu quero temer o Senhor de todo o meu coração. Eu quero temer ao meu Senhor. Eu quero andar em temor. Eu quero esse nível de sensibilidade do que Deus aprova ou reprova, do que entristece a Deus, o que não entristece. Eu quero. Vamos atrair essas bênçãos para a nossa vida. Vamos ser esse povo que anda em temor. O temor coloca limites, e os limites traz proteção. O temor nos ajuda a curar o nosso destino. Ela, Raabe, uma mulher condenada, com um futuro condenado, sem saber o que seria do seu futuro, e de repente essa mulher constrói um futuro inimaginável. Meu Deus do céu, meu Deus, constrói um futuro que ela jamais imaginou, porque o temor entrou no coração dela. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, inunda o meu coração, enche o meu coração de temor. Eu quero temer ao meu Deus, eu quero andar em temor, eu quero isso para a minha vida. Você vai atrair bênçãos para a sua vida. Você vai atrair o cumprimento de promessas para a sua vida.
Você vai atrair unção para a sua vida. Você vai atrair prosperidade, paz, alegria, saúde. Você vai atrair grande riqueza para sua casa. Você vai atrair felicidade, porque como é feliz o homem que teme ao Senhor. Está na hora de você atrair um nível de felicidade para a tua vida que você ainda não conhece. Está na hora de você atrair um nível de felicidade para a sua vida que você ainda não desfrutou, não experimentou. Está na hora. Atrai para a tua vida um nível de felicidade que você não conhece. Atrai para a tua vida um nível de felicidade que você ainda não experimentou. Diga: eu quero o temor do Senhor no meu coração. Eu quero andar em temor. Eu quero, Senhor. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Oh, Espírito Santo, sobe o meu nível de temor. Espírito Santo, eu quero viver tudo isso. Aleluia. 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 Vai, eu quero Jesus, 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 eu quero, meu coração arde por Jesus, eu quero Ele, eu quero o Espírito dEle na minha vida, eu quero andar em temor, eu quero andar em amor, eu quero viver essas promessas. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, nos ajude a sair daqui num alto nível de temor. Nos ajude, Espírito Santo, a elevar o nosso nível de temor. Diga a Ele. A vida que você sonha. A vida que você sonha está aí. Está diante de você. Atraia ela para a tua vida. Atraia. Atraia. Eu quero o espírito do temor do Senhor na minha vida. Eu quero o espírito do temor do Senhor na minha vida. Eu quero o espírito do temor do Senhor na minha vida. Eu quero o espírito do temor na minha vida. Aleluia. Diga ao Espírito Santo: me ajuda, me ensina a amar o Senhor. Me ensina a temer o Senhor de todo o meu coração. Me ajuda. Aleluia. Eu não quero ninguém mais. Eu quero, Senhor. Eu não quero nada mais. Vai, diga a Ele. Tu és meu tudo. E coloque dentro de você: eu não vou entrar com o mesmo nível de temor em 2026. Eu não vou entrar sendo a mesma pessoa. Eu não vou entrar vivendo as mesmas realidades. Eu não vou entrar. Eu vou entrar numa pessoa com um nível mais elevado, um nível de temor mais elevado, com uma unção mais elevada. Eu vou entrar para viver coisas novas. Deus tem isso para você. Aleluia. Tu és meu tudo. Sim, tu és Jesus. Quero. Diga isso. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Nada mais satisfaz. Nada mais. Nada mais satisfaz. Quero Jesus. Quero Jesus. Eu quero o Senhor. Quero Jesus. Nada mais. Não, nada mais satisfaz. Quero
Sabe onde está o segredo da nossa oração? É na sinceridade, é na verdade. É você poder dizer a Deus: olha, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas ainda, mas eu sei de uma coisa: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero aprender a te honrar, eu quero andar em temor, eu quero esse amor reverencial no meu coração, eu quero o espírito do temor governando a minha vida. Você descobriu hoje, ou já descobriu há algum tempo, quantas bênçãos você vai atrair para a sua vida pelo temor do Senhor? Quantas coisas boas você vai atrair para a sua vida, temendo a Deus, andando em temor. Todas as referências que eu li traz vida longa, saúde, proteção, prosperidade, riqueza, família abençoada, sonhos realizados, desejos realizados. Então, saia daqui num nível mais elevado de temor e diga ao Espírito Santo: eu quero o espírito do temor dentro de mim, eu quero viver, andar em temor, eu quero esse limite que eu sei que eu não posso ultrapassar. As minhas mãos, eu quero discernir o limite que eu não posso ultrapassar, meu coração, porque eu quero agradar o meu Deus. eu adei tudo. Só seja verdadeiro e sincero com Ele, e o Espírito Santo vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Diga a Ele: Eis-me aqui, diga: eu rendido eu estou, Senhor. rendido estou. Diga: eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. rendido estou. Eu rendido estou. Eu sou teu, Senhor, Eu sou teu e tu és meu. e tu és meu. Ah, invoque Ele, atrai a presença dEle para a tua vida. Eis-me aqui, Rendido estou. rendido eu estou, Jesus, eu estou. Diga: Eu sou teu e tu és meu. e tu és meu Senhor, meu Senhor. Aleluia. Ah, meu Senhor, Meu Senhor, meu Senhor. meu Senhor. Ah, adore a Ele. Meu Senhor, Entrega a tua vida. minha vida, Entrega. minha vida Ah, nós damos, Senhor. a ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor. Rendido a ti estou. Aleluia. Diga a Ele: E pra sempre cantarei. diga: faz em mim, Senhor. Faz em mim o teu querer.
sou, e pra sempre cantarei. Diga, faz em mim. Faz em mim o teu querer. Sai daqui hoje com um nível de temor que ainda você não tinha. Eleve o nível. Sai daqui hoje para viver um nível de felicidade que você ainda não viveu, em um nível de comunhão com o Espírito Santo que ainda não experimentou. Salmo 145 diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Se Ele realiza os desejos daqueles que o temem, quais são os seus desejos? Fala para Ele agora. Deus não pode negar a sua palavra. Fala para Ele qual é o seu desejo. Se Ele ouve gritar por socorro e o salva, qual socorro você precisa? Qual o socorro? Qual a resposta? Ele vai suprir, Ele vai socorrer, Ele vai te salvar, Ele vai realizar os desejos, Ele vai realizar os seus desejos. Aleluia. Escuta, Senhor. Escuta. Nós oramos. Nós oramos. Todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Faça a obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Toca onde só o Senhor pode tocar. Mexa aonde só o Senhor pode mexer. Faça. Faça, Senhor, a obra que só o Senhor pode fazer. Eu oro, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que aqui está. Eu declaro renovo, restauração. Eu declaro todos nós saindo aqui em um nível de temor muito superior ao que vivemos até hoje. Levante o teu propósito. Senhor, se o Senhor realiza os desejos daqueles que o temem, se o Senhor os ouve gritar, se o Senhor os ouve gritar por socorro e os salva, eu não sei o que há nesse propósito, eu não sei o que ela colocou nesse propósito, mas ali tem situações que ela não quer viver mais,
Tem situações que ela não quer levar com ela para 2026. E eu creio, Senhor. Som dos corações. Responda, Senhor, as orações. Atenda aos desejos dos corações. Eu oro pedindo socorro, livramento, respostas, mudanças, que só o Senhor pode operar. Vá ao encontro de cada uma delas. E muda, Senhor. Glorifica o teu nome. Eu creio em definições ainda este ano, Senhor. Eu creio em mudanças ainda esse ano. Mas acima de tudo, que todos nós possamos sair daqui em um nível de temor muito mais elevado do que jamais vivemos. Que nós possamos ter esse amor reverencial e saber que o temor é bênção. E quanto mais nós tememos ao Senhor e honramos ao Senhor com o nosso temor, mais atraímos bênçãos para a nossa vida. Eu oro por cada um, eu abençoo cada um, declaro respostas, mudanças, transformações. Declaro, Senhor, que esse domingo, que todos nós possamos sair daqui para viver todas essas promessas, para desfrutarmos de um nível de felicidade que não vivemos ainda, não experimentamos, um nível de segurança no Senhor, de comunhão, de intimidade, de relacionamento, que ainda não experimentamos, Senhor. Eu oro por todos, abençoo a todos, declaro vitórias para o teu povo, e crendo, desde já eu lhe agradeço. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pelo que fez, está fazendo e vai fazer. Eu os abençoo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?